Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, diálogo com as sombras, aliás, esse vídeo número 70, diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, dando sequência, num gesto brusco, atirar os objetos ao chão, nós já explicamos já. Se há psicografia, quem ficar ao lado do médium deve estar preparado para remover as folhas à medida que são escritas. Tudo bem. Então, outro item que Hermínio Corrêa Miranda nos orienta. O caderno de preces destina-se a receber o nome dos encarnados e desencarnados, para os quais desejamos solicitar ajuda espiritual. É necessário sim, porque por mais que nós sabemos que os mentores espirituais, eles conhecem com antecedência o que nos acontece, mas nós não podemos nos esquecer-se de que Jesus nos disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Bate à porta que ela vos será aberta. Então, nós podemos classificar-se da seguinte forma. Tem os mentores tanto trabalho no plano espiritual, sabemos que é da nossa responsabilidade escrever o nome dos nossos entes queridos que já desencarnaram, ou aqueles ainda que não desencarnaram, pedindo prece para um, prece para outro. Por que nós vamos deixar esse trabalho a cargo dos mentores espirituais? Não, nós temos que fazer a nossa parte ali nas anotações, tá certinho. Então, os nomes devem ser escritos antes de começar a sessão, sempre em silêncio, sem comentários. Pode ser adotado o processo de indicar com um pequeno sinal em forma de cruz os nomes das pessoas desencarnadas, tá certo. Isso não significa que os espíritos, os mentores espirituais, necessitem desse sinalzinho de uma cruzinha, para indicar que a pessoa está desencarnada. Nesse sentido, os benfeitores espirituais, eles sabem que aquela pessoa é uma pessoa desencarnada, até pelo fato de, no momento que a pessoa ali escreve, ele pensa naquela pessoa desencarnada, e o fato da pessoa pensar, isso mostra aos mentores que aquela vibração ali, ela encontra-se movida de um sentimento assim, às vezes de tristeza, de saudade, e sentimentos esses assim que diferencia-se de outros sentimentos quando a pessoa também faz ali os seus pedidos. Mas é interessante sim colocar uma cruzinha, quando é desencarnado, colocar uma estrelinha quando não é desencarnado. Aqui na Terra, devido ao nosso nível evolutivo, são necessárias tantas coisas que quando nós evoluirmos, nós vamos olhar e nós vamos pensar assim, mas quanta ignorância, hein? Mas fazer o quê, Se nós ainda precisamos do que está aqui, se tem o que tem aqui, e se muitos ainda necessitam, a gente tem mais é que respeitar, Agora, não significa que porque alguns necessitam que todo mundo necessita, Então, eu, por exemplo, eu não me detenho onde muitas pessoas se detêm, porque eu não preciso lá de muitas coisas que muitas pessoas necessitam. Agora,
Não é por esse motivo que eu vou ignorar as pessoas. Nós temos que respeitar uns aos outros. Isso que é importante. Então, na hora da prece serão mentalizados pelos interessados, tá vendo? Na hora da prece serão mentalizados pelos interessados. Lá, pelos interessados, lá está, igualmente sobre a mesa, o livro que contém o material de leitura preparatória, geralmente uma obra mediúnica assinada por Emmanuel. Geralmente, mas não há necessidade de, como está logo na frente, não há necessidade de ser só de Emmanuel, não. Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, ou por outro autor da preferência do grupo, que é o que eu acabei de dizer aqui. Então, Hermínio também ele comenta aqui, ó. A água destinada a ser frutificada deve estar num jarro de vidro, juntamente com pequenos copos de preferência ao lado da mesa. Devido a um processo natural, um jarro de vidro. Mas tem muitas casas que não tem jarro de vidro e tem ali aqueles recipientes de barro, né, onde eles acrescentam aquela vasilha de 20 litros de água. Então, é natural. É preferência da pessoa. Para que preferência ao lado da mesa, para que no movimento mais violento não seja tirados ao chão. Agora, outro item aqui, olha só para você ver, por isso que a gente tem que estudar. Não convém que a água esteja gelada. Veja bem. Um amigo espiritual nos disse certa vez que a água, à temperatura normal do ambiente, se prestava mais facilmente à fluidificação ou magnetização. Isso aí é crendice. Isso aí é crendice. Luiz, mas aí você vai contra Hermínio com Herminiano, você vai contra o amigo espiritual que o orientou? Não, gente, nós temos que entender que vamos parar para analisar. De acordo com o ambiente, não é? Por exemplo, você acha que lá no Polo Norte, no Polo Sul, né? Lá na Antártida, eu já gosto de tocar no assunto e já mexer mesmo na ferida. Lá na Antártida, por exemplo, né? Naquelas regiões, ou, por exemplo, na Rússia, no Canadá, naqueles estados, naqueles países, né? Na Alemanha, em determinadas épocas do ano, 6 meses de nevascas, de neve, de frio. Então, durante aqueles 6 meses ali, as casas espíritas vão se fechar porque não pode fluidificar água, porque a água está gelada, né? É uma água mais fria. Então, isso é uma crendice, você entendeu? Nós temos que raciocinar. Por exemplo, nos países assim mais tropical, é lógico que nós não vamos ali usar uma água gelada, né? Então, isso é natural. Eu podia dizer outras coisas, mas não vou dizer não. Então, na Antártida, por exemplo, no Polo Sul, no Polo Norte, gelo o ano todo. Então lá, aquelas pessoas lá, elas não podem pegar um jarro de água e orar. Os mentores não podem fluidificar aquela água ali, porque a água está gelada. É lógico que nós sabemos, a água natural, ela é composta de certas formas, né? E a água gelada, ela é composta
de outras formas. Não sei se você já teve a oportunidade de digitar lá no Google, né? Digita lá para você ver, mais ou menos assim, formas da água gelada no microscópio. Você vai ficar pasmo ao deparar-se com aqueles cristal, aquelas coisas todas, né? Enquanto a água na temperatura normal, ela tem uma outra forma. Mas se nós pararmos para analisar no Polo Sul, no Polo Norte, para todos lá que vivem naqueles lugares, a água gelada lá, ela encontra-se no estado normal. A todos eles. Então, essa questão aqui, ó, não convém que a água esteja gelada. É lógico que em países tropical. Nós temos que analisar por aí, né? Então, aqui em São Sebastião do Paraíso, vamos pensar assim, não há necessidade de levar ali para a casa espírita uma jarra com água gelada, por vários motivos. Então, que dificulta os mentores a colocar medicamentos na água, tanto uma água natural quanto uma água gelada, não há dificuldade nenhuma, com todo respeito. A gente tem que raciocinar com bom senso, porque para os mentores espirituais, para eles, todo tipo de matéria, a matéria densa, a condensada, a gasosa, a líquida, enfim, não é obstáculo nenhum. O obstáculo encontra-se em nós. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não posso tomar água gelada porque eu estou gripado, eu estou resfriado e tudo mais. Então, é preciso raciocinar um pouquinho. Então, né, como ele está dizendo, ó, não convém que a água esteja gelada. Um amigo espiritual nos disse certa vez que a água, a temperatura normal do ambiente, se prestava mais facilmente à fluidificação ou magnetização. Então, lá no Polo Norte, no Polo Sul, naquelas regiões todas lá, onde o gelo é o ano todo, você consegue entender que lá também a temperatura lá é normal para os mentores espirituais daquela região lá. Agora, você acha que os mentores espirituais daquela região não são os mesmos mentores aqui da nossa região? Então nós temos que ficar muito atento com relação a que muitos espíritos que se dizem mentores dizem por aí, porque muitas coisas não condiz com a realidade. Se existe uma certa precaução, é por nossa conta, nesse sentido, porque os mentores mesmos, eles não sentem, eles não vêem dificuldade nenhuma em purificar uma água gelada ou uma água natural, né? Então, seria a mesma coisa eles recomendar que todo mundo, na época do frio, não receba passe. O passe, ele tem lá um certo valor, né? Ele é mais poderoso, como se dizem muitas pessoas, na época do calor. Não tem nada a ver. Calor, frio, o que importa é o amor do médium. O que importa é o caráter do médium. O que importa é a fé. O que importa é o merecimento do paciente. Então é fé, merecimento, caráter do médium,
disciplina do médium, existindo esses fatores ali, você pode estar no gelo, você pode estar fora do gelo, você pode estar no fogo, enfim, é preciso separar o joio do trigo, porque senão, daí a pouco, eles vão começar assim a limitar tantas coisas que não vai ter como trabalhar mais. Tem casas que, olha só para você ver, é necessário, tem casas que é assim, ó. Quanto ao gravador de som, deve estar pronto para entrar em ação com o mínimo de operação e ruídos. A fita em posição, naquela época falava em fita, né? Fita cassete. Hoje, 2024, já estão aposentando até o CD, né? Daqui a alguns anos, o Blu-ray, esses outros sistemas aí, eles vão aposentar eles também. Então, mas naquela época eles diziam a fita em posição, microfone já anteriormente testado, de preferência posto sobre um móvel ao lado da mesa principal. Por quê? Porque Divaldo Pereira Franco, ele comenta num workshop, numa palestra, que todos os trabalhos mediúnicos de desobsessão realizados lá na Mansão do Caminho, em Salvador, todos os trabalhos são gravados, são filmados, são gravados, porque aquelas casas espíritas, né, instituições espíritas, que têm condições de ter câmeras para gravar, gravador, microfone, tem que gravar as comunicações, tanto dos espíritos sofredores quanto dos mentores. Divaldo que diz isso. Por quê? Porque depois se reúne todos os médios ali que participaram daquele trabalho mediúnico de desobsessão para assistir as comunicações que foram daquela data. Porque através daquelas imagens, através daquele programa todo, tanto os médios ali, eles podem aprender muita coisa, como também eles formam ali uma mesa redonda de debate, né, de diálogo, eles, enfim, consegue-se um material excelente de estudos, casas essas que têm condições de gravar as reuniões, as comunicações dos espíritos sofredores e também dos mentores da casa. Então, se emitir luz intensa de algum visor, este deve ser coberto com objeto, né? No momento oportuno, bastará dar a partida. É conveniente, é opaco. É conveniente, ao testá-lo, gravar a data da sessão. No grupo que frequentamos, o gravador é reservado para a mensagem final, usualmente transmitida depois do atendimento dos companheiros necessitados. Essas mensagens, acumuladas ao longo do tempo, constituirão um precioso repositório de ensinamentos e de experiência no trato com os problemas do mundo espiritual e devem ser preservadas para referências futuras. Todos se encontram assim apostos, né? Então é necessário, conforme nós estamos dizendo aqui, gravar. Agora aqueles que não têm condições, né, de gravar, não tem gravador,
não tem problema nenhum. Vamos dizer que isso não é obrigatório. Mas quem tem condições, que tenham lá um gravador para gravar e tudo mais, para material de pesquisa, de análise, de estudo ali naquela casa espírita, né? Então, as sugestões oferecidas a seguir não são obviamente mandamentais, pois cada grupo acaba por encontrar a sua dinâmica própria dentro do roteiro mais ou menos comum a esse tipo de trabalho. Proporemos aqui um roteiro típico que pode, evidentemente, sofrer variações a critério de cada grupo, tá vendo só? Então, não são assim mandamentos, né? A pessoa tem que agir dessa forma, mas quem tem condições, depois de todos acomodados e em silêncio, é feita a leitura do texto do dia, geralmente em sequência, ou seja, um para cada sessão. A data da sessão deverá ser anotada ao pé da página. Alguns grupos costumam comentar o texto lido. Tais comentários não devem ser muito longos, nem elaborados, nem guardar tom oratório. Serão singelos em retórica bombástica e sem retórica bombástica, né? Então, o que Hermínio Miranda está querendo dizer aqui? Que todos os médiuns ali sentados, em silêncio, está todo mundo preparado. Então, o presidente ali, o líder daquele grupo, pega um livro, lê ali uma mensagem de uns 2, 3 minutinhos. Se ele quiser comentar, ele pode. Se ele não quiser, ele indica alguém para ler. Aliás, também para ler ou também para comentar. Mas que aquele comentário também não passe de uns 2, 3 minutinhos. É um momento de conexão ali apenas. Uma oração, vibração positiva. Então não há necessidade de tons, né? Como oradores, né? Uma coisa muito singela mesmo. Em seguida, a luz mais intensa é apagada, restando apenas a lâmpada mais fraca, que forneça iluminação discreta, de preferência em cor suave, tá certo? Indireta, apenas suficiente para se distinguir o ambiente, as pessoas e os objetos. Convém retirar, neste momento, os objetos que se encontrem sobre a mesa pelas razões já apresentadas. Então, no próximo vídeo nós vamos dar sequência, mas no próximo dia.